arena chegou! Sim, meus amigos, temos conteúdo novo em Corepunk. As arenas de batalha finalmente chegaram nos servidores. É claro que eu não iria deixar de vir aqui fazer esse vídeo especial para te contar os requisitos, as regras e tudo que você precisa saber para aproveitar muito bem esse novo conteúdo no jogo. E eu tô ligado que você gosta desse tipo de vídeo, então que tal se inscrever aqui no Coreverso e ativar as notificações? E ó, diquinha básica, tá? Por menos de R$2 por mês você pode se tornar um viajante, participar de sorteios e ter outros benefícios exclusivos aqui no canal. Agora, sem mais delongas, deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações, viajantes! Estamos vivendo uma nova era no Corepunk. Não, eu não tô falando isso só porque chegou um conteúdo novo e tem tempo que a gente não tem conteúdos novos, mas é porque a Artificial Core dessa vez se superou. Normalmente as atualizações chegam quarta ou sábado, e dessa vez chegou uma atualização na noite de segunda-feira e, para surpresa de todos, essa atualização trouxe as arenas de batalha. E esse é o tipo de conteúdo que já tinha sido anunciado há alguns tempos atrás, algo que já estava nos planos de conter no jogo. O problema é que a gente não sabia exatamente quando ia chegar. E no comunicado um pouco mais recente, eles anunciaram que essas arenas iriam existir nos modos PVP e PVE. Só que no momento, apenas as arenas PVP estão disponíveis para os jogadores. E você pode estar se perguntando, que requisito eu preciso preencher para brincar nessas arenas de batalha? Bom, o único requisito é que você seja nível 20. Então esse é um tipo de conteúdo para a galera que já está no late game, que já conseguiu atingir o nível máximo disponível no jogo até o momento. Se você procurar bem no seu mapa, se você acha algum local em que você vai encontrar essas arenas, da mesma forma que tem as arenas dos chefes de mundo, por exemplo, esquece, você não vai encontrar essas arenas por aqui. Elas são instanciadas, ou seja, elas não estão no mundo aberto. A gente vai precisar de uma tela de carregamento para chegar até elas. Mas e aí, para acessar essas arenas, como é que a gente faz? Você pode acessar as arenas através do mesmo menu que você usa para as dungeons, a Ilha da Prisão, exatamente. Então você pode vir aqui na engrenagem, rolar até masmorras e clicando aqui você vai perceber que tem esse menu já que você deve conhecer, que são as instâncias PVP e PVE da Ilha da Prisão. E aqui do lado tem uma nova aba, que são as arenas. E quando você clica aqui, você já percebe desse lado direito que todas elas exigem o nível 20 como requisito para que você possa participar. E aqui você observa também que existem várias instâncias, todas elas no momento PVP, mudando apenas o tamanho dos grupos que vão se enfrentar. A gente tem as arenas 2v2, 3v3 e 4v4. E se você estiver jogando sozinho, não se preocupa. Você ainda vai conseguir escolher a sua instância e clicar em achar. Quando você fizer isso, o jogo ele vai procurar outros jogadores que estejam sozinhos ou com pares incompletas para fazer esse preenchimento e assim colocar esses dois grupos para duelarem. E assim que você colocar para encontrar uma fila, vai aparecer um reloginho lá na parte direita informando quanto tempo que você está em fila. Vai procurar uma fila para você jogar e você pode continuar farmando, coletando, só muito cuidado, né? Se você, por exemplo, estiver passando muito perto de um campo de mobs, quando você voltar para o mundo aberto, esses mobs, eles podem acabar te abatendo. Então, fica atento nesse quesito. E assim que a tela de carregamento estiver completa, você vai ser jogado aqui em uma das arenas de batalha. Sim, porque nós temos vários mapas diferentes. O primeiro dos mapas é o Rust Yard, que é como se fosse esse quintal enferrujado. Então tem várias partes aqui de vagões descarrilhados, um monte de metal, canos. Tem esses ossos aqui que lembram um pouco uma parte da ambientação das estepes, um negócio meio ferro velho mesmo. A segunda delas é o Pirate Bay, que já tem uma ambientação completamente diferente, então que lembra muito mais a Ilha da Prisão, com esses tipos de estruturas de madeira, algumas palmeiras, um pouco de
de água aqui também. Então a ambientação ela já lembra muito mais a dungeon. E por fim, não menos importante, Ilanian Eye, que é como se fosse o olho ilaniano. E de fato, né, parece um olho aqui. Aqui essa ambientação é muito mais com cachoeiras, florestas, e tem esse círculo central aqui em que normalmente é onde os jogadores acabam se encontrando. E na maioria das vezes que eu joguei, esse aqui foi o mapa escolhido. E aí, meus amigos, vocês podem estar um pouco preocupados, porque imagina que você ainda não tá com um equipamento tão forte ainda, mas você quer brincar assim mesmo. E eu sei, né, tem uma galera que parece que tá jogando 24 horas por dia e já tá com o set completinho. Como competir contra essas pessoas e ainda se divertir aqui na arena PVP? Bom, é simples. Os devs pensaram nisso e eles criaram uma forma de fazer um balanceamento. Então a gente tem como se fossem 3 tiers ou 3 grupos divididos pela pontuação de equipamento, que é o Gear Score. O primeiro nível vai até 300 pontos de equipamento, o que quer dizer que normalmente você vai poder utilizar alguns itens tier 2, brancos, talvez alguns verdinhos, mas é uma pontuação de equipamento de fato bem baixa. O segundo nível vai de 300 a 600 pontos de equipamento. Então você já vai poder utilizar alguns itens tier 3, por exemplo, mas ainda não é um equipamento de fato tão forte assim. E o terceiro nível é acima de 600 pontos de equipamento. Esse daí, obviamente, né, você pode utilizar tudo para de fato passar desses 600 pontos. E como é que você faz para olhar sua pontuação de equipamento e começar a traçar a sua estratégia? Quando você pressiona H, ou você pode vir aqui na engrenagem e vir em personagem, você vai abrir esse menu aqui, que é o menu do seu personagem, e se você estiver só vendo isso, bem aqui do lado tem uma seta e você consegue expandir para ver vários stats do seu personagem. É uma espécie mesmo de lista com todos os stats e como é que é o poder do seu personagem. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Cursed Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. E aqui em cima você vai poder ver o Gear Score, que é a sua pontuação de equipamento. Se porventura você mudar o seu equipamento, vai observar que essa sua pontuação de Gear Score vai acabar diminuindo ou aumentando. É mais ou menos aqui que você vai conseguir entender quanto de pontuação você vai ter para se encaixar em algumas dessas filas PVP. E para achar a pontuação de equipamento de apenas o item, só colocar o mouse aqui em cima, ali no cantinho direito, todos os equipamentos eles possuem uma pontuação, então você pode se basear nisso também, ou simplesmente já vir aqui direto e ver o seu Gear Score completo. Um outro ponto importante está relacionado ao inventário. E sim, você vai poder utilizar um inventário aqui, mas observe que está aparecendo aí é o inventário da Ilha da Prisão, ou seja, você vai estar utilizando o mesmo menu e o mesmo inventário da Dungeon Ilha da Prisão. E por conta disso, tudo que você quiser utilizar aqui dentro da arena, você vai primeiro precisar colocar nesse inventário. Como é que você acessa esse inventário? Aqui em I, e aqui em cima vai existir esse símbolo e clicando nele vai aparecer esse outro inventário. Então tudo que eu quiser para aparecer nas arenas de batalha, eu vou só clicar com o botão direito e ele vai automaticamente para lá. Eu tô gravando esse vídeo na terça e essa atualização saiu ontem, na segunda. E uma dúvida frequente que eu vi entre jogadores estava relacionado à perda de itens aqui nas arenas de batalha. Muita gente se perguntou, esse tipo de conteúdo é full loot? Eu vou perder os meus equipamentos? Vou perder as coisas que estão no meu inventário se eu acabar sendo abatido aqui? E a resposta é não, meus amigos. Atualmente, o único conteúdo full loot de verdade que a gente tem no Corepunk é apenas a Ilha da Prisão. Tanto faz se é a PVP ou a PVE. Na PVE, obviamente, você tem a chance de ainda obter aquela chave de proteção do seu equipamento, mas de qualquer forma você perde tudo da sua bag. E na PVP não tem proteção de nada. Simplesmente você vai e seja o que Deus quiser. E aqui você pode vir um pouco mais tranquilo. É realmente uma forma de você pegar o seu melhor equipamento e vir trocar soco aqui com outros players, seja em dupla, em trio ou em quarteto. Eu apanhei bastante aqui
ontem nas arenas, né? Eu joguei poucas partidas que eu joguei no dia de ontem e ainda assim apanhei todas elas porque caí contra os caras que estão extremamente fortes. Inclusive, no futuro vai haver uma espécie de ranking, então você vai poder jogar para se exibir no primeiro lugar ou ficar mais motivado para roubar esse top 1. Observa que ali no canto direito aparece um contador. Isso quer dizer que você tem até 15 minutos para jogar nessa arena de batalha. Honestamente, não dá para saber o que vai acontecer caso esse timer simplesmente pare. Você vai ser só retirado de lá e voltar pro mundo principal, ou você volta para lá morto, enfim. Não dá para saber exatamente o que vai acontecer, mas eu não acredito que isso seja tão relevante pra gente agora. E aí vocês observam, né? A gente foi no 4v4, todo mundo do meu time acabou sendo abatido, a gente perdeu essa luta. As lutas elas duram bem pouco, não chega a durar 1 minuto de verdade. Então depois que todo mundo se encontra ali no meio, é loucura total, mas enfim, né? São os primeiros dias, então a galera também tá buscando as estratégias, tá entendendo como é que funciona. E assim que termina, vem pra essa tela aqui, que é a tela de estatísticas, a mesma tela de estatísticas que a gente tem, por exemplo, quando termina a Ilha da Prisão. Existe uma forma de você filtrar o histórico, se você quer ver só as partidas jogadas na arena ou na masmorra. E observa que eu não perdi nada, então eu coloquei esse item aí de sushi de peixe no meu inventário da dungeon pra abrir lá, acabei sendo abatida, voltei pro mundo real. Felizmente, né, não tinha nenhum mob me atacando no momento, e o que eu tinha deixado nesse mini inventário, ele continuou lá tranquilamente. E eu sei que você aí tá curtindo esse vídeo, então não esquece de deixar aquele like pra fortalecer aqui o canal. E bom, eu sei que o jogo tentou fazer uma espécie de balanceamento para que você tivesse em condições mais ou menos parecidas a outros jogadores para conseguir fazer esse duelo. Só que existem alguns outros pontos, como por exemplo, consumíveis de alquimia e as comidas especiais, aquelas que têm efeitos de saciedade, que ainda assim elas acabam fazendo muita diferença em um combate. Então se você tem consumíveis melhores ou se você tem comidas especiais um pouco mais raras, a tendência é que você acabe levando vantagem. E os devs também pensaram nisso e adicionaram mais uma restrição. Aqui dentro você só pode utilizar comidas do Tier 1, ou seja, você tem que sair de combate para conseguir usar essas comidas, o que honestamente eu acho muito complicado acontecer, já que todo mundo vai te caçar e vai tentar te meter porrada. E a segunda coisa é que você só pode utilizar consumíveis de alquimia do Tier 1, então só pode recuperar vida e mana com o Tier 1 e os outros efeitos também de consumíveis alquímicos, tudo é só Tier 1. É uma forma de você nivelar para baixo e garantir que todo mundo tenha as mesmas possibilidades de usar esses consumíveis. Mas tá, e se eu utilizar uma fogueira fora da arena e utilizar esses alimentos lá ou esses consumíveis lá? Como é que vão ficar esses efeitos a partir do momento em que eu entrar na arena? Todos esses efeitos vão sumir. Vai aparecer como se você nunca tivesse utilizado de fato nenhuma dessas comidas ou nenhum desses consumíveis. E tampouco você vai conseguir utilizá-los aqui dentro da arena, né? Você pode até trazer no seu inventário, mas você não vai conseguir utilizá-las de forma alguma. Com isso você tem combates um pouco mais balanceados de fato, mas ainda tem muita coisa pra gente descobrindo à medida que a gente vai jogando a arena PVP. E bom, meus amigos, é isso, essas são as explicações a respeito da arena de batalha PVP que já está disponível no Corepunk para você jogar com seus amigos, testar os seus limites, testar suas builds, talentos, maestrias de armas. E uma coisa importante, tá? É sempre bom você checar se a build e os talentos, as maestrias, enfim, se todo o seu set de equipamentos e habilidades estão de acordo para você lutar o PVP. Eu sei que tem algumas habilidades que são muito melhores para você utilizar no PVE, então sempre atentem isso. Vai da fila, antes aproveita e checa para saber se aqueles talentos eles podem ser legais contra outros jogadores também, além de monstros. Eu espero que vocês tenham curtido, quero saber o que vocês estão achando das arenas, tá? Então deixem aí nos comentários o que vocês estão achando, como é que tá sendo a experiência de vocês, se estão gostando, se não estão gostando, se precisava ou não precisava, o que vocês esperam que possa vir mais pela frente aqui no Corepunk. E a gente se vê em breve, fugindo desses legionários que estão dominando as arenas PVP em Qualate. Até lá!